Levanta-se 1, 2 ou até 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro. Sente que justo quando começa a descansar bem, o seu corpo o acorda com urgência. Você aprendeu a dormir em partes, aceitando isso como se fosse normal com a idade. Deixe-me dizer algo que muitos urologistas evitam dizer na consulta por falta de tempo. Pelo costume, levantar-se para urinar à noite não é simplesmente algo normal da idade. É um sinal de que o seu corpo precisa de ajuda. E essa ajuda, em muitos casos, não vem em forma de medicamentos, nem de restrições, às vezes vem do prato. Olá! Sou a doutora Sueli Dias, urologista especializada em idosos, e hoje vou explicar o que você jamais imaginou. Algumas frutas podem ajudar você a dormir sem interrupções, não por magia, mas pelo modo como atuam sobre a sua bexiga. Mas antes de revelar isso, preciso contar o que está acontecendo com o seu corpo todas as noites. O inimigo invisível do seu descanso, a nictúria. Nictúria é o nome médico que usamos para definir a necessidade de levantar durante a noite para urinar 1 ou mais vezes. E embora seja comum em pessoas idosas, isso não significa que seja normal. Segundo dados da Associação Internacional de Continência, 62% dos adultos com mais de 60 anos sofrem de nictúria. E desse grupo, mais de 70% não dormem mais de 3 horas seguidas. E o mais alarmante, 50% aceitam a sua condição sem buscar ajuda. Por que ocorre? Muitos acreditam que é apenas pela idade, outros pensam que é por beber água demais. Alguns culpam o frio, mas a realidade é mais complexa e mais esperançosa. O que ocorre no seu corpo enquanto você dorme? Durante o dia, você está em movimento. Caminha, muda de posição, fala, distrai-se. Isso faz com que o líquido do corpo se distribua de forma mais equilibrada. Mas quando você se deita, o fluxo sanguíneo muda, a pressão no abdômen se altera, seus rins filtram de forma diferente e se você tem a bexiga mais sensível, mais inflamada ou mais pressionada pela próstata ou por fraqueza do assoalho pélvico, você acorda, não é só o líquido, é como seu corpo o processa e o retém durante a noite. E aqui vem uma verdade pouco dita. O que você come à noite pode ativar ou acalmar a sua bexiga. História real. Seu Felipe e os 4 alarmes da noite. Seu Felipe, 68 anos, chegou ao meu consultório frustrado. Disse com uma mistura de raiva e resignação: Doutora, há meses, não sei o que é dormir mais de 3 horas seguidas. A primeira coisa que fiz não foi prescrever uma receita. Foi fazer 4 perguntas. A que horas você janta e o que come? O que você bebe depois das 20 horas? Já notou se alguma comida faz você urinar mais? Já tentou mudar algo ou já se resignou? A resposta dizia tudo. Janto leve, pão com geleia e se sinto fome, um pouquinho de gelatina. À primeira vista soa leve, mas em termos médicos, geleia, alto índice glicêmico, chá, muitas vezes com cafeína, pão, sal invisível, gelatina industrial, açúcar e aditivos. Tudo isso vai direto ao sistema urinário como um alarme silencioso e, noite após noite, o acordava. O ciclo se repete de madrugada. Comemos alimentos aparentemente suaves. Nosso corpo reage, tenta eliminar o que não serve. A bexiga se ativa, acordamos, dormimos mal, no dia seguinte estamos mais cansados, comemos pior e o ciclo recomeça. E o que acontece se esse hábito se repete 6 dias por semana durante 2 anos? Seu sistema nervoso se altera, seu sistema hormonal muda, sua memória é afetada, seu ânimo cai por levantar-se para ir ao banheiro. Mas aqui vem uma verdade importante. A solução não é parar de beber a água por completo, nem dormir com as pernas cruzadas ou reprimir a urina muitas vezes. A solução está em mudar o que o seu corpo recebe antes do descanso. E algumas frutas podem ter um papel que poucos conhecem. Frutas com alto teor de água natural,
baixo índice glicêmico e propriedades anti-inflamatórias suaves. Frutas que limpam os rins, acalmam a bexiga, reduzem infecções urinárias e ainda ajudam a dormir melhor. E se você pudesse jantar essas frutas em quantidades controladas e conseguir 6 horas seguidas de descanso? Não é fantasia, é bioquímica. Transição. Na próxima parte vou contar exatamente quais alimentos você está comendo, sem saber que irritam sua bexiga, aumentam a urgência urinária e como substituí-los passo a passo. E depois darei as 3 frutas que fizeram diferença real em homens e mulheres mais velhos que hoje dormem sem interrupções. Sua bexiga não precisa ser seu alarme noturno e sua cama não tem que ser uma zona de batalha. Vemo-nos na próxima parte. Ontem você acordou às 3 horas, voltou a fechar os olhos, dormiu mais 1 hora e novamente foi ao banheiro. É frustrante e cada vez mais comum. Mas o mais doloroso não é só a interrupção do sono, é a ideia de que você não pode fazer nada para mudar. E como urologista, asseguro que essa ideia é completamente falsa. Dormir em paz não é questão de sorte e muito menos de medicamentos. Na grande maioria dos casos que tratamos, a chave não está em prescrever mais fármacos, mas em observar algo muito mais simples: o seu jantar. A forma como você janta pode ser a causa direta da sua bexiga hiperativa à noite. E pior, muitos dos alimentos que parecem saudáveis ou inofensivos são, na verdade, os verdadeiros inimigos. Vamos revisar o que você provavelmente está comendo, sem saber o efeito que causa no seu corpo. Primeiro, chá à noite. Muitas pacientes, sobretudo mulheres idosas, dizem com orgulho que não bebem refrigerante nem sucos, mas tomam uma infusão para relaxar. Camomila, erva cidreira, tilha, valeriana, mas também há quem acrescente açúcar, mel, canela ou combine com algum biscoito. O problema? Nem todas as infusões são suaves para a bexiga. Algumas contêm cafeína leve, outras podem provocar atividade sutil do sistema nervoso, que impede a liberação do hormônio antidiurético. Assim, a bexiga continua recebendo ordens para ativar o reflexo miccional e você termina acordando. Além disso, se você bebe esse chá muito perto da hora de dormir entre 21 horas e 22 horas, aumenta a possibilidade de que esse líquido chegue à bexiga justamente quando você entra no sono profundo. E aí a urgência tem maior impacto. Segundo, frutas supostamente leves, mas com açúcar de rápida absorção. Talvez você não esperasse ouvir isso, mas incluo porque vejo com frequência este padrão. Pacientes que, para se cuidar, eliminam sobremesas pesadas e no lugar comem frutas como banana, manga ou uvas à noite. Grande erro. Essas frutas, embora naturais, contêm carga significativa de frutose e glicose de absorção rápida. Isso não só interfere no controle glicêmico, como gera um pico de energia seguido por aumento de sede e micção urgente. Seu corpo tenta compensar esse açúcar usando mais água, sobrecarregando rins e bexiga. Resultado: mais idas noturnas ao banheiro. Conclusão: fruta, sim, mas a correta, e no momento adequado, não como sobremesa imediatamente antes de dormir. Terceiro, alimento inimigo, sopas e caldos quentes. Pensamos que um caldo desengordurado ou uma sopa leve ajuda a digerir melhor, e em parte é verdade, mas à noite o efeito é o oposto. As sopas, por inocentes que pareçam, costumam ter amidos que alteram a digestão lenta, sal em excesso e muita água em volume, que fica acumulada até o sono profundo. O que faz o corpo, elimina, e para eliminar precisa que você acorde. Além disso, muitas pessoas acompanham a sopa com pão, tortilha ou arroz, somando ainda mais líquidos e sal. A bexiga à noite não quer trabalhar, não quer ser espremida, quer descanso. Dê a ela uma comida sólida, simples, não uma sopa. Quarto, alimentos falsamente relaxantes à noite. Muitas pessoas idosas consomem alimentos que acreditam relaxar, mas que na realidade apenas inflamam ou ativam o intestino, o que indiretamente pressiona a bexiga. Quinto, gorduras ruins escondidas. Jantares que parecem saudáveis, mas estão cheios de gorduras difíceis. Exemplos clássicos: carnes pesadas como costela, linguiça, embutidos quentes ou jantares prontos de supermercado com caldos desidratados, alimentos preparados e guardados há mais de 3 dias
na geladeira. Essas comidas alteram a função hepática e renal à noite, gerando trabalho extra ao sistema digestivo e urinário. Isso gera um estado de alerta corporal, e quando o corpo está em alerta interno, você acorda sem saber por quê. Agora que você conhece os erros mais comuns, quero que observe suas noites com curiosidade, não com resignação. Faça uma lista mental. Você bebeu muito tarde? Seu jantar tem fruta doce ou lactose? Usa muito sal, bebe água depois das 21 horas? Sua digestão é pesada? Se respondeu sim, há 3 ou mais, então já sabe por que acorda mais de 2 vezes a cada noite, mas a melhor parte está por vir. Assim como há alimentos que irritam, também há frutas que acalmam. Acalmam o corpo, a mente e a bexiga, e não o fazem com magia. O fazem com água saudável, antioxidantes suaves e propriedades específicas que a ciência começou a confirmar. Na próxima parte do vídeo, vou apresentar as 3 frutas que recomendamos clinicamente a pacientes que buscam dormir à noite sem precisar visitar o banheiro a cada 2 horas. 3 frutas que, além de estarem em praticamente qualquer mercado, são deliciosas, frescas, não prejudicam a glicemia e têm propriedades purificantes e relaxantes. E direi a que horas tomá-las, em que forma e combiná-las para máximo efeito. Porque sua tranquilidade não começa na cama, começa no jantar. E estas 3 frutas são o primeiro passo. Vemo-nos na próxima parte. Dormir seguido não tem preço. E se você acorda toda a noite pela urgência de urinar, sabe exatamente do que falo. É exaustivo, rouba energia, rouba a paz e, pouco a pouco, rouba anos de qualidade de vida. Até agora mostrei tudo o que deve evitar à noite, mas chegou o momento de falar do que você pode consumir e não apenas sem culpa, mas com intenção. Hoje vou apresentar 3 frutas que urologistas, como eu, começaram a recomendar com resultados reais. Frutas que trabalham em silêncio, porém com eficiência. Não se trata de modas, nem de sucos mágicos. Trata-se de uma combinação entre tradição, nutrição e evidência clínica. Vamos uma a uma. Fruta 1. Pera. Pode parecer simples, mas a pera é considerada por muitos nutricionistas e urologistas como uma das frutas mais amigáveis para o sistema urinário. Por quê? Tem baixo índice glicêmico, é rica em água natural e potássio, é levemente diurética, sem irritar a bexiga, contém fibra solúvel, que ajuda numa digestão suave. Comer meia pera à noite como parte do jantar ou como sobremesa cedo pode facilitar uma eliminação suave de líquidos retidos, promover relaxamento progressivo do sistema urinário e reduzir a pressão sobre a bexiga durante a noite. Não estimula em excesso como o café ou as frutas ácidas, não altera a glicose e oferece saciedade com baixa carga calórica. Alguns estudos em pacientes com bexiga hiperativa encontraram que frutas como a pera favorecem a hidratação sem gerar urgência. Isso significa ajudam sem disparar alarmes. Recomendação: meia pera fresca, não em calda, ao menos 1 hora antes de dormir. Evite combiná-la com sal ou picante, e idealmente após um jantar leve. Fruta 2. Melancia. A melancia não é só água açucarada. Quando em porções adequadas, atua como um filtro suave para os rins, reduzindo a carga na bexiga e promovendo um fluxo urinário limpo e sem irritação. Componente-chave: água estruturada, melhor absorvida do que a do copo. Licopeno, antioxidante relacionado à saúde da próstata. Citrulina, relaxante e vasodilatadora natural. Em conjunto, isso ajuda a desinflamar levemente o trato urinário. Melhora a circulação renal e facilita o descanso quando consumida com moderação. Não falamos de um prato de melancia às 23 horas. Isso seria erro. Excesso de volume ativa a bexiga. Falamos de uma fatia pequena, cerca de 100 gramas, no jantar ou como lanche por volta das 18h30. Comer assim traz os benefícios sem a sobrecarga. É doce, mata o desejo e evita que você busque pão, biscoitos ou chás adoçados. E o melhor, não costuma causar problemas em pessoas com pré-diabetes se a porção for controlada. Melancia sim, mas com sabedoria. Fruta 3.
arando vermelho cranberry. Este está diretamente associado à saúde urinária. De fato, é o único fruto com evidência forte na prevenção de infecções urinárias recorrentes em adultos mais velhos. Propriedades: contém proantocianidinas que impedem que bactérias adiram à bexiga. Atua como antioxidante e regulador do pH urinário. Tem ação leve sobre a flora bacteriana protetora. E como isso ajuda à noite? Quando você reduz a inflamação e o desequilíbrio da microbiota na bexiga, há menor urgência, menor irritabilidade, menos necessidade de micção frequente e, como resultado, menos interrupções noturnas. Uso correto: 1 colher de sopa de arandos vermelhos secos sem açúcar adicionado ou 50 ml de suco de cranberry puro, diluído em água entre 17h30 e 19 horas. Nunca depois das 20 horas. Você pode combiná-los com iogurte natural ou aveia cocida. Nunca com suco de laranja, nem com bebidas energéticas. Esse fruto, embora pequeno, tem grande poder. Ajudou centenas de minhas pacientes, especialmente mulheres, a controlar aquela sensação de urgência falsa ou ardor leve noturno. E o melhor, não altera o intestino, não pesa, não é excessivamente ácido. Como combinar essas frutas? Não se trata de comer todas as noites. O ideal é rodiziar, testar e medir conforme o seu corpo responde. Semana 1, segunda, quarta e sexta. Pera, terça e quinta. Melancia, sábado e domingo. Cranberry. E a cada noite, registre quantas vezes você levantou. Foi por urgência ou por costume? Dormiu mais profundo? Acordou cansado ou com energia? Esse mini diário faz a diferença. Você mesmo verá padrões que nenhum médico pode entregar por escrito. A alimentação não é mágica, mas é poderosa, e se usada com sabedoria, acalma seu corpo por dentro e o guia a um descanso completo. Não espere resultados em 24 horas, mas já na primeira semana, costumou-se observar menos interrupções, menor urgência e melhor humor pela manhã. As frutas corretas, na quantidade e horário ideais, fazem mais do que um comprimido e têm 0 efeitos colaterais. Na próxima sessão, vou compartilhar uma rotina completa que une essas frutas a outros hábitos noturnos-chave. Quando jantar, quanta água beber, como preparar o corpo para não precisar esvaziar a bexiga à meia-noite. E uma frase poderosa que se tornou nosso melhor sonífero emocional. Vejo você lá. Sua bexiga não precisa ser um alarme, só precisa de paz. Dormir sem interrupções não deveria ser um desejo. Deveria ser parte da sua saúde básica. Mas se já faz semanas, meses ou até anos que você se levanta várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, é provável que tenha perdido a esperança. Muitos dos meus pacientes falam abertamente: doutora, me resignei, acordo sempre na mesma hora, já nem tento evitar. Mas quando pergunto: o que estão fazendo antes de dormir, as rotinas mostram algo muito claro: uma combinação de maus hábitos que dizem à bexiga: não descanse, fique alerta. Esta sessão é para isso. Ajudar você a criar uma rotina simples, natural e baseada no que vimos que funciona. Passo 1. O jantar. Menos é mais com inteligência. A maioria dos casos de nictúria melhora começando pelo jantar. Por quê? Seu corpo precisa trabalhar em ritmo baixo à noite. Mas se você janta alimentos ricos em gordura, sal ou açúcar, o sistema digestivo se ativa. E quando se ativa, o intestino pressiona a bexiga, especialmente quando você está deitado. Recomendações práticas: jante no máximo até às 19 horas. Coma algo que não provoque inflamação intestinal. Não combine, na mesma refeição, proteínas, farinhas e doces. Coma o necessário, não até encher. Exemplos ideais: purê de abóbora com ovo cozido, salada morna com lentilhas, iogurte natural com um pequeno pedaço de pera, sopa suave, sem sal extra nem massa. Evite totalmente embutidos ou carnes pesadas, pão branco ou biscoitos antes de dormir, sucos ou frutas muito doces, como manga ou banana, e chocolate, mesmo amargo. Passo 2. Quando e quanto beber à noite.
Aqui está um dos erros mais comuns: beber água à noite, por costume ou por via das dúvidas. Isso gera sobrecarga direta nos rins e, em poucas horas, a bexiga reage. O ideal é distribuir a hidratação. 80% do consumo de água antes das 18 horas. Uma pequena quantidade entre 18 horas e 20 horas, só se necessário. Nada de líquidos depois das 20 horas, salvo se houver condição médica que justifique. Quantidade ideal antes de dormir: não mais que 100 ml, temperatura morna, ambiente, nada relado, nada ácido, nada doce. Se sentir ansiedade, use enxaguante bucal sem álcool, tome um único golinho de água, mastigue um pedacinho de maçã ou pepino. A ideia não é eliminar completamente a água, é hidratar com sabedoria, sem afogar a bexiga no momento de repouso. Passo 3. Esvaziamento duplo antes de dormir. Muitas pessoas urinam e vão para a cama, mas ainda ficam resíduos na bexiga. E esses poucos mililitros são suficientes para ativar o reflexo de urgência 3 horas depois. Aplique o seguinte protocolo: urine normalmente cerca de 15 a 20 minutos antes de deitar. Coloque um alarme suave para 10 minutos. Volte ao banheiro sem urgência e tente esvaziar novamente. De forma relaxada, sem esforço, apague a luz do banheiro que o corpo entenda. Isto é parte do fechamento do dia. Esse processo ensina sua bexiga a soltar completamente o conteúdo sem fazer guerra com a mente. Passo 4. Respiração, ritmo e corpo. Sua bexiga não responde apenas ao líquido, responde também ao sistema nervoso. E se você está estressado, pensando em 1000 coisas ou exigindo dormir, não vai conseguir. Use a respiração já deitado. Inspire pelo nariz lentamente por 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire pela boca mais lentamente por 6 a 8 segundos. Repita 5 vezes sem se mover. Isso aumenta o oxigênio no sangue, reduz a pressão no abdômen e tranquiliza os reflexos pélvicos. Se puder, coloque a mão sobre o abdômen ao fazer. Sinta a atividade interna diminuir. Funciona e é de graça. Passo 5. Frutas como chave final da rotina. Das frutas citadas antes, escolha apenas uma por noite. Segunda, meia pera às 19 horas. Terça, 100 gramas de melancia cortada às 18h30. Quarta, infusão com uma colher de chá de suco de cranberry diluído, sem açúcar. Quinta, dia sem fruta, mas com mais respiração. Sexta, repita a fruta que melhor funcionou para você. Sábado, descanse a tarde toda. Não jante pesado. Domingo, recomece. Não combine as frutas. Não exagere por ansiedade. Elas fazem o trabalho, se você fizer o seu. Rotina rápida para aplicar hoje à noite. Checklist: jantar leve antes das 20 horas. Uma fruta calmante. Evitar telas a partir das 21 horas. Banho morno. Urinar 2 vezes. Respirar profundamente. Luz baixa, escuridão no quarto. Frase de encerramento: esta noite, meu corpo descansa. Minha bexiga também. Coloque a frase onde possa vê-la ou dizê-la. Palavras têm biologia. Se não puder fazer perfeito, faça funcional. Muitos idosos me perguntam: e se eu fizer só a metade? Tá bem. Minha resposta: melhor uma rotina parcial do que continuar no caos. Não busque fazer perfeito, busque fazer constante. Há pessoas que só aplicaram o esvaziamento duplo e já dormem melhor. Outras apenas mudaram o jantar e notaram menos incômodo. A saúde se constrói por acumulação, não por obsessão. Hoje você faz um passo, amanhã 2, na próxima semana adapta ao seu ritmo, quando sua bexiga entende a mensagem. Estou cuidando de você. Ela responde com paz. E se tudo falhar? Sim, haverá dias complicados, mudança de clima, festa, viagem, medicamentos, situações que alteram seu equilíbrio. Mas se você já tem uma rotina base, seu corpo sempre terá para onde voltar. Esse é o poder de uma rotina. É um lar interno ao qual você pode regressar sempre que se perder. Despedida emocional. Seu descanso não depende da sua idade. Depende de como você conversa com o corpo nos últimos momentos do dia. Se você está cansado de noites fragmentadas, se quer parar de contar quantas vezes se levantou, se sonha em dormir 5 horas sem olhar o relógio, convido a experimentar esta rotina como um presente. Não um desafio,
não uma missão. Um presente para você, para sua noite, para sua saúde. E se conhece alguém que também luta cada madrugada por paz, compartilhe isto com ele ou com ela. Ajude-o a entender que a bexiga também precisa sentir-se segura. Seu comentário também é bem-vindo. Já testou a pera? Funciona o esvaziamento duplo? Conte aqui embaixo. Eu leio, acompanho e agradeço cada história. Obrigada por ter chegado até aqui. O seu descanso importa. E que esta noite você durma como merece.